Olá, meu amigo, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Melo. Deixa eu me apresentar para você um pouco mais. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em ciências criminais e em metodologia de ensino. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura básica de uma peça em direito penal. É claro, essa aula de hoje ela pode também ser aplicada em outras áreas do conhecimento, mas é claro, como estamos em uma aula de direito penal, falaremos com exemplos e coisas práticas do direito penal. Tá bom? Na aula passada, nós falamos um pouquinho com vocês sobre o momento processual. Lembra? Você que assistiu a aula passada e que está aí no chat, você lembra como a gente falou? A gente falou sobre os momentos processuais, como identificar uma peça. Nessa aula, nós falamos que existem 3 momentos processuais: o pré-processual, o processual e o pós-processual. Identificando claramente esses momentos processuais, você consegue identificar de maneira mais fácil um macete, uma dica sobre qual é a peça cabível. Isso é maneiríssimo, né? Mas hoje, como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre estrutura de peça. Então, deixa eu escrever aqui. Como estruturar a sua peça. Você que está no chat aí, manda um alô, diz aí o seu estado. Quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Coloca aí, diz um salve, fala: Vini, eu tô aqui, não se esquece de mim. Se quiser que eu, depois no decorrer da aula, se quiser tirar uma dúvida, aproveite. A oportunidade da aula ao vivo é exatamente essa. Nas aulas ao vivo, aqui do Master OAB, será como se você estivesse numa sala de aula. Você consegue perguntar de maneira simultânea qual a sua dúvida. E o Vini e o Galardo também vão auxiliar para garantir a sua aprovação. O meu compromisso com vocês é garantir a sua aprovação. Então, se você ainda está na dúvida se você assina ou não, conversa comigo, me chama no chat, eu vou fazer questão de falar com você e te mostrar o nosso produto. Tá bom? E hoje, como eu disse, nossa aula será como estruturar, faltou um R aqui, a sua peça. Beleza. Gente, uma peça padrão, primeira coisa que você deve observar é que uma peça, ela possui 3 coisas fundamentais e que sempre estará presente. O que seria isso, Vini? O que você está falando? Eu não estou entendendo, estou confuso. Não fique confuso, sem trauma. Eu vou tirar a sua dúvida. Presta atenção, estou querendo dizer o seguinte, ó, tem uma peça, e aí? Sempre vai ter os fatos, o mérito, ou direito para alguns, e o pedido. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Presta atenção, porque isso cai na sua prova. A sua peça prático-profissional, isso que tem que estar no seu sangue. Então preste atenção no que o Vini está falando, para você não errar, para não ter dúvida depois. Se você está assistindo a nossa aula pelo Facebook, para de conversar com um amigo ao lado. Preste atenção, olha para mim. Se você está assistindo essa aula pela área ao vivo, feche as outras abas do seu computador. Preste atenção, olha só. Quando falamos de uma peça, ela é dividida em 3 coisas obrigatórias, no mínimo: fatos, mérito e pedido. Quando falamos sobre fatos nada mais é do que um grande resumo do que está no enunciado da questão. Gente, essa parte aqui, dificilmente ela é pontuada pela OAB. Só que se você não coloca, você fugiu da estrutura. E se você fugiu da estrutura, meu aluno, já está errado. Então preste atenção, isso é importante, mas não é o mais importante. Aqui você sempre vai colocar um resumo. Busque colocar com as suas palavras, da maneira mais clara possível. Agora, uma grande dica, e aqui eu coloco de maneira geral. Uma grande dica é que você escreva sempre em tópicos.
O que eu quero dizer com isso? Escrever em tópicos. Você falou e eu não entendi. Calma, eu vou descomplicar para você. Preste atenção. Quando eu digo escrever em tópicos, eu estou querendo dizer que essa forma da sua escrita, você tem que facilitar o seu examinador na correção. Então, se você já sabe que vai ter fatos, mérito e pedido, coloca lá como se fossem capítulos ou subcapítulos na sua prova. Você pode colocar assim, ó, 2 fatos, 2 do mérito, e 3 do pedido. É claro, gente, aqui podem acontecer outras coisas. Dentro do mérito, você pode achar interessante, achar necessário subdividir para facilitar ainda mais a correção. No mérito, você pode perceber que tenhamos um caso, por exemplo, de uma prescrição, de uma excludente de ilicitude e por aí vai. Uma série de causas que podem ser alegadas aqui no mérito. Aí você vai subdividir. Não fica escrevendo, misturando nos parágrafos vários assuntos. Coloca um parágrafo para cada coisa. E aí você pode dividir aqui dentro. Sei lá, 2.1, ou letra A, ou número romano. Você pode colocar aqui para fazer uma subdivisão, como se fosse do capítulo 2, do mérito. Aí falar 2.1, da excludente de ilicitude. 2.2 da prescrição. Um exemplo, estou dando um exemplo para você aqui. Então, sempre você vai fazer de maneira estruturada, tá bom? Então, e o pedido nada mais é do que pedir tudo aquilo que está disposto na sua defesa processual. Meu aluno, presta atenção. O juiz, ele não pode decidir coisas da cabeça dele. Nós, advogados, devemos pedir o que nós queremos. E o advogado, e o juiz, na verdade, ele vai julgar, ele vai decidir de acordo com o que nós, advogados, pedimos. E quem é o juiz nesse caso? Quem é o juiz na sua prova? É o seu examinador. E então ele só vai te pontuar se você pediu o que você defendeu aqui. Tá bom? No mérito, você pode ter explicado de maneira muito clara o direito do seu cliente. Mas se você não pedir aquilo pedido, presta atenção, presta atenção. Se você não pedir aqui, você vai perder ponto. Um monte de aluno que eu vi perdendo ponto nos simulados e que eu falei, coloca tudo ali em tópicos no pedido. Coloca. Aí o pessoal foi melhorando. Aí chegou na prova, eu tive o prazer de saber que alguns alunos meus tiraram 4,75 na prova, que vale 5. Outra coisa, gente, vocês sabem, né? A peça processual, ela vale 5 pontos. Sendo que para você ser aprovado, você precisa tirar 6 pontos. Então, se você vai bem na peça, o que eu estou falando para você aqui hoje é muito importante. Se você acerta todas essas arestas, se você consegue identificar muito bem a peça, estruturar muito bem a peça, você vai ir muito bem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, aproveita essa oportunidade de perguntar, que o Vini está aqui para isso, para ajudar no seu desenvolvimento, tá bom? E aí a gente vai prosseguindo. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o endereçamento. O endereçamento vai variar de acordo com o caso concreto. E aí aqui vai variar, como eu disse, de acordo com o caso concreto, por quê? A primeira coisa que vai ter uma análise quando a gente está falando do endereçamento é, sei lá, a competência. É competência de justiça estadual ou federal? É juizados especiais criminais? Tem que verificar isso tudo. Por quê? A forma do endereçamento vai ser diferente. Tá conseguindo acompanhar até aqui? E aqui, gente, você vai sempre evite a abreviação. Então, aqui você vai evitar a abreviação. Você me dá um exemplo, Vini, de algo que eu poderia botar aqui
No endereçamento eu posso, sim, com certeza eu posso. Vou escrever aqui para você de outra cor. Ó, excelentíssimo. Excelentíssimo, senhor doutor juiz. Juiz da primeira vara, eu vou colocar aqui exatamente do exemplo que eu dei, da primeira vara criminal da comarca de Tangamandapio. Beleza. Tá acompanhando o que eu estou dizendo até aqui, ó? O endereçamento seria um exemplo. Você está lendo a sua prova lá e está dizendo que o Chaves assaltou o Jaiminho, lá da turma do Chaves há muito tempo. Ele mora em Tangamandapio. Quem assistia aquela época, né? Aí eu já denuncio a minha idade, né? Mostrando que sou velho que já assisti aquele desenho, né? Mas enfim, volta aqui, foca aqui, foca aqui. Tô falando lá que o Chaves, ele assaltou o Jaiminho. E aí, na questão, ela diz pra você, diz que Chaves assaltou o Jaiminho, que mora em Tangamandapio, e o processo começou a tramitar na primeira vara criminal de Tangamandapio. Você tem essa informação, você inventou? Não, você não inventou. Porque aluno do Master OAB ele não inventa. Aluno do Master OAB, ele segue exatamente o que está sendo ensinado. E o aluno do Master OAB, ele vai saber que é da primeira vara criminal. Eu esqueci de escrever vara aqui. Deixa eu apagar aqui. Da primeira vara criminal da comarca de Tangamandapio, por quê? Porque está escrito, tá bom? Deixa eu só acertar aqui para vocês. Beleza. Primeira vara criminal da comarca de Tangamandapio. Você está entendendo isso aqui? Quando eu disse para você no endereçamento, você não vai, preste atenção, você não vai colocar de maneira abreviada. Você não vai. Tá errado, vai estar errado, vai perder ponto. E eu não quero que você perca ponto. Então, por isso, você vai exatamente fazer o que está sendo dito. Endereçamento completo, sempre. Tudo que a gente fizer aqui vai ser sempre com endereçamento completo. Aí você fala, beleza, Vini, eu já entendi, isso é moleza. Moleza, mas muita gente erra aqui e perde ponto. Perde décimos que pode garantir a sua aprovação. E você não vai perder, porque você está prestando atenção nessa aula. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiver, aproveita, vamos lá. Segunda coisa, vamos prosseguir. Aqui, a gente vai falar da titularidade. Quando você está falando sobre titularidade, Vini, o que você está querendo dizer para mim? Eu estou dizendo para você que aqui você vai pesquisar as informações do seu cliente ou da pessoa que está sendo acusada, dependendo da peça. E você vai sempre, sempre colocar a qualificação completa. Mas esse sempre não é absoluto, porque existe uma exceção. No direito sempre existe uma exceção. Então aqui a gente vai colocar, como eu disse, qualificação completa. Mas, como eu disse para você, existe uma exceção. Como que seria isso? No caso da queixa-crime, tem um artigo do Código de Processo Penal, o artigo 41 do Código de Processo Penal, ele diz que quando não tiver todas as informações, será possível colocar apenas as informações que tinha. Então, às vezes, você tem aquela informação daquela pessoa que assaltou, assaltou, que cometeu um crime de ação penal privada, um crime específico lá de ação penal privada, e você só sabe, vulgo fulano, a gente sabe que a pessoa se chamava assim, mas você não tem todas as informações lá. E aí não tem problema. O artigo 41 fala exatamente isso. Então aqui, ó, vamos botar um OBS.
Atenção ao artigo 41 do CPP. Tá? Para você não errar o que eu estou dizendo. Como que vai ser essa qualificação, essa titularidade aqui? Aqui a gente sempre vai colocar, vai lá, fulano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da identidade, número, escrito no CPF tal, sobre determinado domínio, determinado domicílio. Como assim, Vini? Você deixa isso mais claro para mim? Deixa, ó, por exemplo, ó, fulano de tal, nacionalidade. Eu vou deixar abreviado aqui agora, eu vou deixar abreviado. Mas preste atenção, na hora você não vai fazer assim, só para poder agilizar o nosso tempo, tá? Estado civil. Profissão. Aí aqui, vírgula. A gente vai colocar aqui o RG dele. CPF. E domiciliado. Preste atenção, porque eu coloquei isso no quadro, até para explicar um pouco melhor a você. Você vai olhar na questão, fulano de tal, você vai escrever o nome dele aqui. Tem o nome todo? Não, então não inventa, só coloca o que tem. Nacionalidade dele, se disser, se não disser, você vai escrever sua nacionalidade. Estado civil, profissão, RG, CPF domiciliado em algum lugar. Se estiver falando na sua questão, se estiver constando o domicílio, a profissão dele e tudo mais, você coloca. Se não tiver, você não vai colocar nada, tá bom? E outra coisa, aqui estamos falando uma regra geral para qualificação completa. Como que é essa qualificação completa? Quando a gente está conversando sobre alguns tipos de petição inicial, se faz necessária uma qualificação completa. Quando a gente viu lá nas peças pré-processuais, as peças pré-processuais exigem qualificações completas, assim como as ações autônomas de impugnação. O que seria ação autônoma de impugnação? Isso é de comer ou de passar no cabelo, Vinícius? Eu não sei o que é isso. Quando a gente está falando sobre isso, você vai lembrar sempre de duas coisas. Revisão criminal e habeas corpus, tá? Você lembra sobre essas coisas? Porque elas são autônomas. Elas não precisam estar presas a um processo, ela tem a sua instrução própria, tá? É basicamente isso. Agora, quando a gente estiver nos outros processos, em que nos outros tipos de peça, onde já esteja dentro de um curso processual, o que eu estou querendo dizer para você? Você vai colocar só, fulano de tal, devidamente qualificado, vem por meio dessa interpor. Então aqui é o que a gente vai usar com mais frequência. Aqui é a primeira opção. E a segunda seria fulano, vírgula, devidamente qualificado, vem por meio desta interpor. Belezinha? Então aqui, ó, vai ter a segunda regra. Você sempre vai ter essas duas regras. Quando for em cima vai ser a qualificação completa e aqui embaixo você vai colocar devidamente qualificado. Você fala, beleza, Vini, isso aqui tá fácil demais. Agora eu não vou mais errar depois que eu prestei atenção na sua aula. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, esse é o momento de falar. Gente, vou falar para vocês, só para dar um pause aqui para a gente voltar já e refrescar a nossa memória. Tô com o corpo todo dolorido, inventei de fazer crossfit. Hoje o professor pegou pra caramba no meu pé. Eu tô aqui, ó, se eu pular, dói minha lombar, pra você ter noção. Não sei quem faz atividade física aí, mas por que eu lembrei de falar isso pra vocês? Porque, gente, fazer atividade física é fundamental nessa etapa também.
Não fique só horas e horas no seu quarto, porque você pode acabar se estressando, ficar mais ansioso do que deveria. Então, estar em contato com outras pessoas também faz bem, tá? Então, se você pode todo dia fazer um pouquinho de atividade, não estou dizendo ser um aventureiro como eu que inventou de fazer crossfit. Se você não aguenta isso, não precisa. Mas pelo menos assim, faz uma natação, faz uma caminhada, vai dar uma volta, alguma coisa para esparecer, para deixar a sua mente vagar e você poder não ficar preso naquilo o tempo todo. Tipo, tem que passar, tem que passar, tem que passar. Porque às vezes isso pode acabar prejudicando no nosso desenvolvimento, tá bom? Beleza. Vini, você não deixou eu dar print, eu vou deixar agora. Tira print da tela. Tirou? Foi, né? Quem foi, foi. Quem não foi, vai depois. Me pede depois o material se quiser alguma coisa. A gente conversa, tá bom? Então, a gente já falou aqui sobre fatos. Não, a gente não chegou a falar dos fatos, a gente falou sobre qualificação e sobre titularidade. Agora a gente vai poder prosseguir no nosso estudo. A gente fez o 1 e fez o 2. O 3 seria o quê? Seria uma seguinte coisa, chamada fundamento legal. Vini, o que você está querendo dizer com fundamento legal? Toda peça, tudo que você vai escrever, tudo que você vai falar, tem que estar devidamente fundamentado, meu querido. Se não tiver bem fundamentado, você vai perder ponto. A peça tem um modelo padrão. Aqui que a gente está falando até agora é sobre coisas padrões de uma peça. Quando a gente fala no modelo padrão, você fez lá a qualificação. Digamos que esteja numa peça de apelação, em que já há uma qualificação presente, você não precisa colocar completa. Aí você vem, fulano de tal, devidamente qualificado, blá, 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 blá. Aí você vai depois dizer, com fundamento nos artigos tais e tais do Código de Processo Penal, vem por meio dessa oferecer tempestivamente a presente. Entendeu? Caraca, Vini, deu um nó na minha cabeça. Você pode repetir? Foi muito rápido. A gente estava falando do queixa-crime, não estava? Deixa eu escrever aqui, ó. Seria, ó, com fundamento nos artigos 30 e 41 do Código de Processo Penal, oferecer tempestivamente vírgula, a presente. Aqui, gente, até aqui são partes mecânicas. Isso aqui, se você decorar, você não vai ter erro. Isso aqui é a parte que você faz rapidinho, então você vai treinar. Treina até dar calo na sua mão. Treina até cair o dedo. Não, cair o dedo não, porque senão você não vai fazer a prova, né? Não, mas faz até dar calo. Escreve. Sabe quando escreve muito que fica dando aquele calinho do lado de tanto escrever? Escreve isso várias vezes, para você não errar. Porque isso aqui é coisa padrão. Não vamos errar coisa que é fácil. Isso são pontos que tem que ser para você que é aluno do Master OAB e para você que vai ser aluno do Master OAB, ponto garantido. Ponto garantido na sua prova. Entendi, Vini. Isso aqui foi fácil. Foi fácil, então decora. Se foi fácil, você não vai errar mais. Tá bom? Vamos prosseguir. Aí a gente vai, logo depois aqui embaixo, a gente deixou aqui. Tempestivamente interpor. Apresente. Apresente o quê? Eu poderia escrever aqui do lado do queixa-crime, mas é o certo? Não. Eu tenho que pular uma linha e escrever em caixa alta. Que seria aqui, ó. Queixa, crime. O que é isso aqui? Isso aqui se chama nome da peça. Beleza? Você vai colocar exatamente, gente, vai entender, meu aluno? Você vai colocar aqui de uma forma mais destacada.
Por quê? O seu examinador, quando ele vai olhar ali, vai ver, caraca, o cara é técnico, já colocou ali, ó, tudo certinho, qualificação, botou o cabeçalho, parará, parará, colocou o nome da peça. Tá indo de maneira bem, tá indo tudo tranquilo, tá indo tudo favorável. Ok. Vini, eu entendi. Mas e depois disso daqui? Aí é o momento para você escrever os fatos. Os fatos que eu disse para você lá no início da aula. Os fatos, ele vai ser exatamente um resumo do caso concreto que foi narrado para você. E esse resumo que foi narrado para você, você vai colocar de maneira mais simples possível, porque isso praticamente não pontua. Quando pontua? No exame passado eu não vi na folha de questão que pontua nada. Só que se você não coloca, eu te falei, tá com a peça errada. Tem uma estrutura padrão a ser seguida. Beleza, entendi. Entendi, os fatos é tranquilo. E depois disso, Vini, o que tem? O que tem? Tem o seguinte, tem uma parada chamada mérito. Mérito ou do direito. Aqui, gente, eu quero que você... Eu vou fazer uma pergunta, um teste com você. Você que está assistindo a aula, eu vou fazer um teste e você responde aí no chat. Você fala que você está prestando atenção e aí você vai responder. Então, preste atenção aqui, olha para mim. Quando eu falo sobre mérito, você vai lembrar de uma coisa. Você vai lembrar de 3 palavrinhas chamadas tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Isso aí te lembra alguma coisa? Faz lembrar alguma coisa quando você estudou nas matérias da primeira fase? Ai, Vini, para de fazer pergunta, me deixando nervoso. Assim eu não vou conseguir, sob pressão eu não consigo responder. Mas na hora da prova você tem que saber. E vai estar sob pressão. Ai, Vini, mas eu não sei. Calma, preste atenção, eu vou te ajudar. Se você está na dúvida, se você foi aquele aluno que estava na dúvida do que era isso que eu estava falando, eu não consegui anotar. Eu vou anotar para você aqui, ó. Quando eu tô falando, eu falei para você, tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte, como se fosse uma conta matemática, em que o resultado disso aqui vai ser crime. Mas o que isso tem a ver com mérito, Vini? O que você está querendo dizer com isso? É simples. Eu estou querendo dizer que se você consegue encontrar um elemento aqui, aqui ou aqui, que seja favorável para o seu cliente, você vai conseguir uma coisa chamada desclassificação. O que é desclassificação, Vini? Eu não estou entendendo. O que é isso? Eu não sei se é de comer, se passar no cabelo. Tô na dúvida. Fala pra mim. É o seguinte, quando você estuda a teoria do delito, você aprende o que é tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Nossa aula não é sobre isso. Se você ainda quer aprofundar um pouco mais sobre isso, nas aulas ao vivo e nas aulas teóricas para quem já é assinante, vai ter acesso a todo esse conteúdo e vai ver isso tudo de maneira destrinchada. Mas o objetivo da aula hoje é falar sobre uma estrutura de uma peça, tá bom? Mas aqui, quando a gente fala sobre esses assuntos, vocês lembram, você que estudou, e se você não estudou, mais um motivo para assinar o Master OAB, para você aprofundar esses conhecimentos, que tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade existem excludentes. Coisas que podem acontecer, por exemplo aqui, legítima defesa, estado de necessidade. Então, se você olha aquela questão, embora pareça crime, não vai ser crime. E aí você, advogado, vocês futuros doutores e doutoras, vão conseguir responder de maneira clara que haverá uma desclassificação, pois não houve crime. Aqui estamos falando sobre teses de defesa. Quando falamos do mérito, preste atenção, chega mais. Quando falamos do mérito, a gente está querendo dizer o seguinte: mérito sempre vai ser um momento para você falar todas as suas teses defensivas. É a parte mais importante da sua prova. Eu repito, é a parte mais importante da sua prova.
Se vai mal aqui, vai mal no todo o resto. Vai mal no todo o resto. E aluno do Master OAB vai acertar isso daqui. Por quê? Nas nossas aulas, não só nas aulas, mas durante o seu treinamento intensivo para a segunda fase da OAB, você terá 6 simulados. 6 simulados que terão correções individualizadas com questões inéditas. O Vini aqui vai corrigir todo o seu simulado, vai ficar a madrugada inteira acordado, estudando e corrigindo todos os seus simulados para fazer o que para você? Para dizer, olha, Rose, a Rose que está assistindo a aula, Rose, olha, você foi bem na peça, você acertou a peça, mas você errou esse detalhe, esse detalhe, esse detalhe. Você tem que melhorar aqui. Estuda isso, estuda esse ponto. Assiste aquela aula que o Vini deu sobre fundamento, sobre estrutura da peça, porque vai ajudar, vai esclarecer melhor ela. Caraca, é verdade, vou fazer isso. Aí ela faz isso. No próximo simulado, a gente já vai verificar que houve um avanço. A metodologia do Master OAB é uma metodologia infalível. Se você estudar, se você fizer os simulados, se você fizer os planos de estudo, se você participar das atividades, você vai passar. Não vai ter erro. Não vai ter erro, porque o Vini, ele vai acompanhar o seu desenvolvimento. Eu vou acompanhar todo o seu desenvolvimento e vou saber quando você está preparado. E vou dizer isso para você. Uma série de alunos que estavam estudando comigo, eu sabia quando eles estavam preparados. Tá bom? Volta aqui. Mérito. Falei do mérito. Tô falando que aqui é a parte mais importante. Dei esse bizu para você. Aqui, gente, vocês têm que estudar a parte material. Por isso que é importante saber a parte material do direito. Não adianta só chegar e falar sobre isso. Ok, Vini, tô entendendo o que você está falando. Você pode me ajudar um pouco mais? Posso, aqui, ó. Vamos prosseguir. Ponto 7. Ponto 7 seria exatamente falar um pouquinho sobre o pedido. Deixa eu ver se dá para botar aqui, vou botar um pouco mais embaixo. Posso apagar aqui? Tirou print? Tirou print você que está assistindo a aula? Tira aí, eu vou chegar aqui pro canto. Tira print aí. Foi? Foi, né? Beleza. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa parte para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá, galera. Foco total, rumo à aprovação. Ó, 7. Pedidos. Aqui, meu aluno, preste atenção. Muita gente erra aqui. Muita gente erra aqui, é um negócio fácil. Você chegou aqui, ó, no mérito. Falou uma parada toda. Falou que tinha excludente de antijuridicidade. Você falou, tem legítima defesa. Tem estado de necessidade nessa parada. Olha, a aplicação da pena foi aplicada de maneira errada. Não considerou a causa de diminuição da pena. Pô, o cara, preste atenção, o cara, ele confessou publicamente na hora da audiência e não diminuiu a pena dele. O cara, preste atenção, ele fez aquilo por questão por um valor social, por uma emoção. Essas coisas que eu tô falando pra você, esses exemplos, por emoção, confessar, isso é familiar? Isso lembra alguma coisa pra você? Lembra? Preste atenção, lembra? Aí você pode estar falando, caraca, eu não tô lembrando. Isso que o Vini falou não fez a menor emoção, não fez a menor diferença pra mim. Preste atenção. Essas coisas que eu falei pra você tá dentro de uma temática de um assunto que nós vamos estudar durante as aulas. Não hoje, mas nas próximas aulas, que se chama aplicação de pena. Gente, se tem um tema importante para você que vai fazer uma peça, essa parada se chama aplicação de pena. Sabe por quê? Como que você vai olhar se um recurso não foi aplicado da maneira correta? Uma sentença, na verdade. Como que você vai saber, para fazer aquele recurso, se aquela sentença não foi aplicada de maneira correta? Vini, eu não estou entendendo por que você está falando isso. É claro, olha só, o juiz aplicou a sentença. Aí ele não considerou determinados requisitos. Para você saber que ele não considerou determinados requisitos, você tem que saber se aquilo que ele colocou está certo.
E por que não? E porque está errado. Se você consegue saber esses detalhes, se você consegue saber essas coisas, aí não vai ter para ninguém. Aí você vai saber, na prova passada da OAB caiu uma apelação, todo mundo sabe, né? A galera que não viu, ó, pega o trabalhinho de casa, pega a última prova e dá uma papirada, dá uma lida lá. Na última prova, se liga, na última prova caiu uma apelação. E tinha uma série de coisas que precisava saber da aplicação de pena. Se você não tinha domínio da aplicação da pena, você ia ficar chupando o dedo, Ó, e nas nossas aulas ao vivo, nas nossas aulas teóricas, você vai ter aula disso, vai ter aula de aplicação de pena, para você não ter dúvidas. E aí, o que acontece aqui? Eu fiz uma volta, né? Vou retomar o que eu estava falando para vocês, presta atenção. Eu disse aqui, se aqui tinha confissão espontânea, o cara fez aquilo por arguidos de grande emoção e tudo mais, são causas relacionadas à sua aplicação da pena. Quando a gente fala sobre isso, eu posso até... tem gente pedindo aí no chat, né? Deixa eu colocar para você aqui a fundamentação legal. Aplicação da pena, quando a gente fala, começa lá no artigo 59, que fala das as circunstâncias judiciais. Mas dentro das circunstâncias atenuantes, está prevista sempre no artigo 65. Diz assim, ó, por exemplo, se o agente é menor de 21 anos de idade na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, desconhecimento da lei, por exemplo, ó, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Aí, ó, exatamente o que eu estava falando. Aí, tá escrito, essas coisas você não vai inventar, mas está escrito na sua prova, está escrito na questão, é para que você observe. Na prova passada mesmo, o cara lá tinha confessado, salvo engano. Você tinha que colocar aquilo ali. O cara era menor de 21 anos na data do fato. Tinha que colocar aquela parada. A OAB, ela exigia de você, queria que você fizesse aquilo. Tá bom? Mas, Vini, por que você está falando disso tudo? Eu estou falando disso tudo pelo seguinte. Ei, presta atenção, volta aqui. Eu estou falando desses exemplos todos, por quê? Não adianta você fazer aqui um grande tratado, não adianta você escrever seu novo doutrinador da história jurídica do direito penal, não adianta se você não pedir. Se você não pedir, não adianta nada. O seu examinador, ele quer também que você peça. Se eu falei que aqui, no mérito, tinha legítima defesa, de tal forma que vai desclassificar o crime, aqui embaixo, venho por meio desta interpor, ou venho por meio desta requerer. Seguinte, letra A. A desclassificação do crime, por motivos tais. Só 2 linhas, você vai só expor a situação. Por quê? Aqui você já explicou. Aqui você já mostrou que você sabe. Aqui você já deixou claro para o seu examinador que você tem conhecimento do direito. Tá bom? Beleza, Vini, eu entendi. Entendi claramente aqui. Então, aqui no pedido, eu vou sempre ter. Primeira coisa, eu vou deixar aqui um checklist para você. Primeiro check, objetividade. Objetividade. Ok? Ok? Aqui, segundo, escrever. Escrever não. Pedir. Pedir. Tudo. Que foi solicitado. Preste atenção aqui, meu aluno. Quando eu falo para você sobre os pedidos, estou querendo dizer o seguinte. E aí eu até vamos acalmar um pouquinho, que a nossa aula foi emocionante, foi muito, em alguns momentos, rápida. A gente vai se acalmando para a gente acertar tudinho. Olha só, quando eu falei sobre pedidos, primeira coisa, tem que ser objetivo. Objetivo o quê? Aqui não é momento mais de você ficar fazendo um tratado de direito penal. O momento era aqui. Aqui que era hora de você escrever, de defender o que você sabia. Aqui você vai alegar tudo que foi apresentado ali, mas de maneira prática, de maneira resumida, em uma linha, em uma frase.
Por isso que quando eu falo aqui no mérito, em toda a sua peça, é importante você colocar de maneira estruturada. Se você escreve a sua peça assim, ó, mérito, do mérito, aí você, letra A, da excludente de antijuridicidade. Aí você desenvolve. B, da confissão espontânea. C, do cometimento do crime por valor de emoção, Por quê? Você está colocando aqui de maneira estruturada. Depois você vem aqui e pede isso tudo de maneira estruturada, porque você já colocou no título. E aí você ganha tempo. Aluno do Master OAB, tem tanto macete que eu vou passar para vocês, tem tanta novidade que eu vou passar para vocês nas próximas semanas, tem tanta novidade que o Galardo vai passar para você também nas próximas semanas, que você vai fazer essa prova assim, ó. Sabe que eu lembro dos alunos falando para mim, falando assim, Vini, cheguei na prova, foi fácil, ó, tranquilo, ó, teve gente tirando 9,5 na prova, tranquilo, favorável. Inclusive, ó, deixa eu só lembrar, no exame passado, o nosso simulado 6, eu acertei uma questão exatamente igual que caiu na prova, uma questão sobre erro de tipo. Eu fiz no simulado, o gabarito era o mesmo, quem fez o simulado e prestou atenção na correção do simulado, acertou o gabarito a questão na hora da prova. Foi igualzinho, para você ver que o nosso compromisso com a sua aprovação. A gente até acerta a questão às vezes. A gente, às vezes, fica escutando os passarinhos aí, fala, fulano, o passarinho contou, deu um sentimento de que peça vai cair, e aí a gente ajuda os nossos alunos. Às vezes a gente tem sonho, eu lembro que eu tive um sonho no exame passado, de que ia cair uma apelação, e aí, puf, apareceu. Falei, caraca, tô ficando vidente, que doideira. Beleza, gente. Então, quando eu falava aqui no pedido, só para poder voltar aqui para vocês, para não ficar perdido, falei objetividade, pedi tudo que foi solicitado. Ok, mas aqui, você vai começar sempre escrevendo assim, ó. Deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Você começa escrevendo assim, ó. Isto posto requer. Você vai começar a sua parte dos pedidos, você vai colocar lá, número tal, dos pedidos. E aí você vem, isto posto requer. Aí você vai ler, letra A, você coloca o ponto da letra A, o ponto da letra B, dos seus pedidos de tudo que foi levantado e estabelecido durante durante o seu mérito, durante o desenvolvimento da questão. Beleza? E por fim, para fechar essa peça maravilhosa, você vai colocar aqui uma coisa que se chama a autenticação. Aí vai ser aqui que você vai escrever. Nesses termos, pede deferimento. Município, data, João das Couves. Vai ser isso que você vai colocar? Vai ser isso que você vai colocar mesmo? Preste atenção, volta aqui. Volta aqui, preste atenção no que o Vini está falando. É isso que você vai colocar? João das Couves aqui? Não, não é isso. Estamos numa prova discursiva. Se você identifica a sua prova, zerou. Chora, neném. E não me liga. É tipo isso. Tipo isso. Vai zerar, não vai adiantar reclamar, não vai falar, Vini, me ajuda com recurso, me ajuda, por favor. Eu vou falar assim, tá bom, eu vou até fazer um recurso para você, mas é difícil, porque identificou a peça. A banca, ela não perdoa. Então, é melhor errar agora nos simulados, é melhor ouvir conselho agora, do que no dia você acertar e fazer tudo com bastante precisão mesmo. Tá? E aqui eu vou deixar um modelinho para vocês, como eu estava falando para vocês. Nesses termos, vou colocar aqui, município,
data. E aí você fecha. Fecha essa estrutura mesmo. Uma coisa que eu acho legal de chamar a atenção aqui é porque às vezes, lembra que lá no início da aula a gente falou que a gente estava falando lá do exemplo do Chaves, que foi lá e assaltou o Jaiminho? Lembra? Que ele mora em Tangamandapé, o processo estava correndo lá na vara criminal de Tangamandapé, vocês lembram disso? Aí eu poderia escrever aqui, Tangamandapé, advogado OAB. A data, a OAB de vez em quando ela gosta de pontuar você. E aí se você tem dúvida de como calcular a data no processo penal, nas próximas semanas eu vou te contar. Tá? A gente assume esse trato. Se você até me lembra na próxima aula, fala, Vini, você falou que ia me ensinar como fazer a contagem para não errar ponto. Uma contagem infalível para não perder, para não errar. Vou te contar esse segredo. Vou te ensinar como não errar. Nenhum aluno do Master OAB errou data. Todo mundo que fez acertou a data, tá bom? Hoje não vai dar tempo de falar sobre algumas coisas que não acontecem em todas as peças, que é o seguinte, quando a gente fala sobre recurso, sempre vai ter uma folha de rosto na primeira parte, que seria a interposição daquele recurso. As razões vão separadas, qualquer recurso, tá? E algumas peças vão exigir preliminares. E aí essas peças que exigem preliminares, se liga, a gente vai aprender isso nas próximas aulas também. Fazer o cálculo de prescrição, saber se tem nulidade, saber se está inexistente lá a causa de pedir, essas coisas todas a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Fica esse o trato. Beleza? Tirou print disso aqui? Tira print aí agora, dessa parte. Foi, né? Foi. Então, gente, agora a gente vai encerrando, eu vou apresentar um negócio para você muito legal, que a gente preparou aqui do Master OAB. Eu venho acompanhando durante as semanas nossos queridos alunos, né? Porque eu sempre estou muito de perto dos alunos, busco ter um relacionamento próximo a eles, que eu acredito mesmo nesse contato humano, né? Nessa etapa a gente fica muito nervoso, às vezes ansioso, e eu não deixo meus alunos sozinhos. Podem contar comigo. Aqui a gente tem um time, tem uma grande família. É uma grande família que torce para o seu sucesso. A gente está torcendo aqui exatamente para que você consiga conquistar exatamente a sua carteirinha vermelha, gente. E aí aqui eu quero de verdade, trazer para você notícias legais, assim. Eu quero que você esteja nesse próximo slide nas próximas aulas. Eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho que eu tô abrindo aqui o slide. Coloca aí, por favor. Gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui é coisa maravilhosa. Olha lá, Amanda Lemos dizendo, ó, passei, o Eric, passei, a Brena, passei, muito bom o curso, já recomendei para meus outros amigos. A Alessandra que passou, a Francine que passou, olha lá, a Rafaela, a François, o Reinaldo, a Thaís Dias, obrigada, Master. Muito legal, né? Tem um outro aqui, ó, de mais alguns alunos, peguei só alguns fazendo de exemplo, né? A Amanda Lemos, ó, saiu o resultado individual, 4,75 na peça, gente, uau, ó, quase gabaritou a peça. A Natália Ramos, passei, tava sem face para avisar. O Reinaldo também, ó, que passou. Stemarques, Desirê. E esses dois últimos alunos, a Maria Moraes e o Diego, gente, eu fiquei muito feliz com eles, porque eles pediram que eu fizesse recurso, eles ficaram com uma nota muito perto da aprovação, e no recurso eles foram aprovados, sabe? Cara, que felicidade é ver essa galera sendo aprovada, gente. Parece que sou eu que tô fazendo exame de novo. Então, gente, vem pro Master OAB logo, porque eu quero poder contribuir com isso com vocês. Eu quero ficar feliz com a felicidade de vocês, de verdade mesmo. Vem fazer parte da família dos aprovados, vem fazer parte do Master OAB, gente. Vai ser uma alegria inenarrável ter vocês como alunos, gente. E para isso eu trouxe hoje uma promoção, muito legal. Coloca na tela aí, por favor. Ó, na segunda fase do Master OAB, estamos com essa promoção. Se você colocar o código promocional Master Penal, você vai pagar 10 vezes de R$ 39,90. O que tem no nosso curso? Você vai ter 70 horas de aulas de conteúdo em vídeo, 7 semanas de preparação até a prova, as visualizações são ilimitadas, vai ter simulado inédito toda semana e todos esses 6 simulados terão correções individualizadas. Nenhum outro curso no mercado faz isso.
tá? Nenhum outro curso entrega tanto simulado corrigido individualmente. Terá ainda agentes de aprovação que vão acompanhar, fazer seu estudo personalizado, vão acompanhar todo o seu desenvolvimento, vão pegar no seu pé para garantir a sua aprovação. Vai ter monitoria online, aula ao vivo toda semana, apostila. Gente, tem apostila a balde para você, tem plano de estudos por apenas 10 vezes de R$ 39,90. Não, vai poder acessar quantas vezes quiser. Volta aqui, por favor, rapidinho. E aí, gente, eu falo isso para vocês com toda a segurança. Eu sou agente de aprovação de direito penal e a minha missão é garantir a sua aprovação. O nosso compromisso do Master OAB é tão grande com a sua aprovação, tão grande mesmo, que eu vou te dizer, a gente ainda traz uma coisa chamada... Deixa eu escrever aqui no quadro porque eu fico até emocionado. Porque, assim, de verdade, isso demonstra, gente, o compromisso com o aluno. Isso aqui se chama, ó, seguro aprovação. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte... Se você não passar na segunda fase do OAB, você vai ter acesso ao curso novamente sem pagar nenhum centavo a mais. Com toda a participação do seu agente de aprovação acompanhando o seu processo. Porque a gente acredita num modelo de ensino de qualidade. Então pode ter certeza. Pode perguntar aí, pode perguntar no chat, pode perguntar no Facebook. Alguns alunos não conseguiram passar. E os alunos que não estão recebendo atendimento normalmente, não estão pagando mais nada por isso. Então, ó, pode vir, porque aqui a aprovação é certa. Eu quero alunos da minha família. Eu quero que você venha fazer parte da minha família. Eu quero que garantir 100% de aprovação. Essa é a sua hora. Se você está assistindo esse vídeo e ficou interessado, essa é a sua hora, não perca tempo. Os alunos novos começam as atividades do plano de estudo na próxima segunda-feira, teremos aulas ao vivo já na próxima semana, vou mandar e-mail para todo mundo informando, as aulas ao vivo são fechadas para assinantes, apenas essa semana que estamos com essas aulas abertas. Então, fica ligado, gente, vem para o Master OAB, não perca essa oportunidade. Uma outra coisa, tem grupo fechado no Facebook, falando em que eu faço dicas, faço lives, faço acompanhamento. Se for necessário, eu várias vezes ligo para aluno e fico conversando com o aluno. Eu lembro que quando eu conversava muito com alguns alunos que sempre buscavam manter contato comigo, os alunos às vezes estavam nervosos para a prova e eu buscava sempre ajudar eles. Um conselho também que eu posso dar para vocês é o seguinte, gente, preste atenção. Você está fazendo uma prova para se tornar advogado. Isso aqui não é a última etapa, não é a última bolacha do pacote, não é a última etapa da vida. Aqui é só um começo, tá? Então você vai passar. Parabéns porque você foi aprovado na primeira fase. Agora é sangue nos olhos, porque a gente vai passar. E vem para o Master OAB. Vem para o Master OAB porque você vai ser aprovado. A gente quer pegar você como um grande diamante e a gente vai lapidar para ficar perfeito rumo à sua aprovação e a conquista da sua carteirinha vermelha, tá bom? Então, se você gostou, se interessou, 10 vezes de R$ 39,90, basta usar o código promocional Master OAB. Vem pro Master OAB, vem ser Master, tá bom? Um grande beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.